Vamos à massa, porque eu tô louca pra fazer. Tô eu e todo mundo mega curioso pra aprender a fazer essa massa. Como é que se faz? Então aqui nós temos a farinha de trigo, somente a farinha de trigo. Tá? Aqui nós estamos com 500 gramas. A opção de utilizar somente 500 gramas é que o pessoal de casa não vai fazer uma quantidade muito grande de pizza, né? Claro, 500 então aqui gramas dá pra quantas vai render pizzas? 3 pizzas grandes. 3 pizzas grandes, daquelas, então já dá pra uma família grande, não é? Com certeza, daquelas que a gente pede na pizzaria. Entendi, tá? Então adoro. 3 pizzas. Daí nós devemos colocar primeiro o fermento biológico seco. Esse tá? bem sequinho, não vamos usar então aquele enquadradinho. E por favor, pessoal, não confundam o fermento biológico seco com fermento químico, tá? Aquele pozinho branco que a gente usa em casa para fazer bolo. Entendi. É outro fermento. É outro fermento. Não tem nada a ver com esse daqui. Esse daqui é o fermento biológico, tá? Ok, fermento biológico seco, gente. Seco. Bem importante para sair aquela massa de pizza profissional. Isso. Aí a gente vai colocar então o fermento e misturar bem. Entendi. Tá, ó, misturou bem. Bacana. Ok. Depois a gente adiciona o açúcar. Açúcar. Isso. Para ficar uma massa assim bem saborosa, né? Um contraste de um pouco de açúcar com sal, com azeite. Na realidade, eu vou adicionar aqui, eu tirei da sequência. Antes do açúcar, eu vou adicionar metade dessa água. Metade água. Quanta água a gente tem aqui? Aqui nós temos tem 250. 250 ml para 500 gramas de farinha. Sempre a água é 50% em relação à farinha. Então é metade. Metade. Farinha 1 kg, água 500. Farinha 500, água 250. Tá assim, isso é uma regra, tá, gente? Boa. Então, a gente vai colocar somente a metade, da água. E aí eu vou colocar aos pouquinhos. Isso. Davi, faz um favor pra mim, pega a luva, senão eu vou ficar com a mão toda grudenta. Eu adoro ficar com a mão toda grudenta. Posso até ir misturando um pouco aqui, porque depois... com a colher. Mas depois eu vou acabar misturando. Entendi, Obrigado. Mas eu também posso te ajudar, eu quero ser útil, porque ótimo, com certeza. é tipo pra mim dirigir um carro, sabe? Quando você vai pra algum lugar, se outra pessoa tá dirigindo, você nunca lembra como chegar lá. Eu acho que na culinária é a mesma coisa. Se você participa e se você faz, você acaba lembrando bem melhor os passos do que se você simplesmente fica observando. A associação é maior, né? Eu sempre faço assim, então eu quero ajudar para que eu sei chegar Vamos no colocar aos final. pouquinhos, então. Bem pouquinho. Isso. Só pingadinho. Só pingadinho, isso. Okay, Aí vai misturando. Me fala se eu paro. Pode ir colocando devagarinho. Vamos só lá. indo distribuindo, Tá isso. bom. E por que a gente tá colocando a água aos pouquinhos? E por que a gente não joga ela de uma vez? Primeiro, a gente vai colocar somente a metade e a gente precisa então foi. hidratar o fermento biológico seco. Essa que a gente jogou. Se fosse o fermento biológico fresco, aquele de massinha, eu poderia colocar ele até no final. Entendi. Poderia fazer a massa e no final colocar. O pessoal de casa deve estar achando estranho, porque não é o que normalmente os livros de receita ensinam, né? Os livros de receita normalmente ensinam dissolver o fermento em água morna. Um pouquinho de dissolver açúcar. E colocar açúcar. Isso é tudo errado, não se faz. Não é. É assim, para fazer em casa, normalmente acaba dando certo, só que não é o correto. Se um dia a pessoa resolver fazer uma quantidade maior, até se ela resolver fazer para vender, aí já vai começar a dar errado, porque a quantidade grande, a gente não vai ter tempo de trabalhar com a massa, ela vai começar a fermentar antes da hora, se fizer esses processos. Tá bom. Para fazer pouquinho, e normalmente também o que acontece? Quando as pessoas fazem algumas coisas e acaba prejudicando a fermentação, vou colocar só mais um pouquinho de água, um pouquinho de água. Só mais um tiquinho. Aí o que acontece? Acaba prejudicando a fermentação e normalmente o pessoal acaba usando muito mais fermento. Entendi, tem que dobrar a quantidade de fermento porque começou a fermentação muito cedo. Muito cedo, ou então porque de repente colocou o sal direto no fermento, matou o fermento, ou porque colocou uma gordura direto no fermento e inibiu a fermentação, prejudicou a fermentação. Ó, ficou uma farofa, tá vendo? Ficou tipo uma farofinha, uma massa podre quase. Isso, ó. Aí a gente vai, ó, tá vendo? Olha só, quer dizer, a gente hidratou boa parte do fermento aqui, certo? E esse é o segredo para aquela massa sair bacana, também, leve, crocante. Para não correr o risco de dar errado mesmo. Ó, agora o açúcar. Entra o açúcar. Agora a dica importante aqui em relação ao açúcar. Dica importante, gente. Ó, isso daqui, o açúcar aqui nessa massa é o que vai fazer a grande diferença na pizza do pessoal aí de casa. Por quê?
Porque o que acontece? Numa pizzaria, uma pizza profissional não precisa de açúcar. Ah, é? Porque a gente tem um forno profissional. Ah. Porque a gente tem um forno a lenha, ou mesmo que não seja um forno a lenha, pode ser um forno profissional elétrico, a gás, mas é um forno que atinge temperatura altíssima. Ah, e aí então o que vai acontecer? A gente não tem isso em casa, que a gente tem esses fornos convencionais, então a gente tem que acrescentar um pouco de açúcar. Então a gente, mais açúcar. Mais açúcar. Bem mais. Às vezes tem pizzaria que coloca aí 2, 3%. Aqui a gente coloca o dobro, 6% pelo menos. Pra ele sair bacana no nosso forno. Porque o açúcar ajuda a dourar. Ah, olha Entendeu? só, é por isso que tá esse dourado aqui bonito. Exatamente. Gente, aí, ó, que tá bacana, vendo? olha só, Foi mais assado açúcar no então. forno convencional. Entendi, porque ele meio que carameliza ajuda, o açúcar. Exatamente, você falou tudo. Bacana. Isso, se a gente for falar, né, um pouquinho mais, de modo mais científico, seria a reação de Maillard. Esse negócio de caramelizar, né? Seria a reação de Maillard. Mas basta o pessoal de casa saber que o açúcar vai ajudar a dourar a massa. Bacana. Tá? Okay. Agora eu vou adicionar o sal. O sal. Outra coisa também que ajuda a dourar a massa, só que eu não coloquei nessa receita, mas se o pessoal de casa quiser colocar, é isso daqui, ó. Um ovo. Somente a gema. Só a gema, daí ele fica mais dourado. A gema ajuda a dourar também. Que bacana. Nesta receita eu não adicionei. Porém, não vai atrapalhar em nada se a pessoa anotar essa receita e lá em casa pegar, quebrar um ovo e colocar somente a gema. E aí o momento dela colocar a gema seria agora. Agora, antes de entrar a segunda metade da água. Exatamente. Por que agora? Porque agora que eu vou colocar também o azeite. O azeite é uma gordura e a gema, 50%, metade dela é gordura. É verdade. Então seria essa a hora de colocar. Exatamente. Seria agora a hora de colocar o azeite. Então se você em casa, quando você for fazer sua pizza, quiser acrescentar uma gema, é bacana e fica mais douradinho. Então uma dica boa pra você. Para essa quantidade aqui, uma gema. Uma só. Se fosse 1 quilo, 2 gemas. Para 500 gramas, 250 ml de água, uma gema só. Agora, olha só. A câmera consegue pegar aqui, ó? Consegue. Essa aqui de cima, ela pega tudo. Eu vou colocar agora, olha como vai absorvendo, ó. Ah, ele vai chupando. Tá vendo como dá uma chupada? Ó. Que vai legal. Absorvendo, ó. Então agora eu vou adicionando aos pouquinhos. Tá vendo? Ó, ela até afunda, né, a farinha, ó. Tem toda uma arte, então, em fazer uma massa de pizza. Não é tipo jogar um monte de ingrediente junto, bater, jogar pra cima e para que ela tenha um bom resultado, a gente tem que respeitar, fazer as etapas. As etapas, fazer devagarinho, né, misturar aos poucos. Aí, ó, agora sim. Tá vendo? Que bacana. Agora eu vou adicionar o restante da água. Às vezes dá a impressão de que não vai dar, né? A pessoa fala, nossa, parece que não ficou estranha essa massa. Olha, tá toda quebradiça. Isso vai virar essa massa de pizza? Exatamente, mas aí eu vou completando. Ó. Aí agora que eu vou sovar ela, aí sim, ela vai dar a consistência. Agora que você vai trabalhar um pouquinho. Pode acontecer, tá? Do pessoal em casa. Às vezes a farinha é um pouco mais seca, uma farinha um pouco mais resistente. De repente pode acontecer o pessoal em casa ter que colocar um pouquinho mais de água, mas o pouquinho mais de água, nessa receita, seria uma colher de sopa, por exemplo. Nossa, então é bem pouquinho. Então tá, então temos que prestar bastante atenção nisso. Seria isso, seria uma colher de sopa. Aliás, na realidade, se a gente for colocar a gema de ovo aqui, a gema de ovo ela tem 20 ml. Então já tem que cortar um pouquinho da água. Então, de certa forma, pode ser que sobre um pouquinho de água quando colocar a gema. Mas aí a pessoa vai sentir. Ela tem 20 ml. Mas não é algo tão, né, absurdo. Todo esse papo de pizza, de massa, tá me dando uma fome, Moisés, Davi. Vocês já estão me fazendo passar mal. E, aliás, todo mundo aqui do estúdio. Acho que o Davi já tá até assando uma ali, ó. Olha só que gostoso. E tem que trabalhar bem, tipo horário de agora fazer os músculos. Isso, agora é a hora que a gente vai, ó, tá vendo? Nós temos que bater a massa. E é bom tá vendo? porque você em casa... bastante. Quer pegar? Toca nela pra você. Eu quero. Posso? Pode. Com licença. Ai, que gostoso. Amo. Ela ficou uma massa mais resistente, para ficar até mais crocante. Não é muito... não é molinha. Se o pessoal de casa quiser, às vezes tem dificuldade, principalmente se for uma mulher tiver dificuldade, pode adicionar mais um pouquinho de água. Um pouquinho mais de água? Mas é pouquinho mesmo, é uma colher de sopa para deixar ela mais molinha. Mas e sabe o que eu mais adoro? Trabalhar ela assim. Porque quando você trabalha bastante a massa e tudo, você fala assim, eu queimei mais algumas calorias, eu posso comer mais um pedaço. Eu sempre tenho esse raciocínio. Então eu gosto de sovar a massa, porque assim
eu tô queimando as minhas calorias pra Então, comer mais um pedacinho. Eu acho não, massa. é divertido, né? É sim. divertido. Não, e é bom, muito porque você tem divertido. contato com essa massa, com a comida. Eu acho isso super saudável. Você sabe, ó, eu falo essa Vai questão da catando, diversão. assim, tudo. Tô limpando a bancada, né? Limpando a bancada aqui com própria a massa. pizza, bem legal. E tem que sovar mesmo. Tem que sovar mesmo. Quanto mais, melhor, ou tem uma quantidade que já tá na bom? realidade, o bom mesmo seria a pessoa sovar aí, mais ou menos, até uns 10 minutos tá bom. Ah, então, bom, trabalhar o muque, A gente uma aqui academia. já tá bom. Ó, Entendi. tá vendo? Mas é divertido. É divertido, Agora a gente imagina, vai chama as cortar crianças, Isso. dá um pedacinho Chama pra a criança. eles, Aliás, pede pra eles abrirem também a massa, sovar, Isso. bater. Você me lembrou de uma coisa. Eu faço evento, Aham. festival de pizza, de massa, essas coisas, né? E a criançada põe a mão na massa. Ai, eu é faço tão oficina gostoso. de pizza com as crianças. Eu Para adulto adoro. também, a criançada se diverte. É, massa total. colorida. Ai, é bem que legal. legal. Então, olha, gente, pode chamar a criançada pra cozinha, pra te ajudar a fazer a pizza, que no final é bem mais gostoso Bem comer mais algo gostoso. que a gente fez, não Passa a é? espada. Essa daqui tá bom. Ó, agora aqui, Agora a gente vai cortar ela isso. pra separar em porções, é isso? Isso. Então, Aqui- essa você me falou que dá pra 3 pizzas 3 grandes. pizzas grandes. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Uma, Olha como ele faz, gente. Gostei da técnica. Muito legal. duas, 2, aí separa. ó. Olha que bonitinho, faz uma bolinha. Isso, ó. Bem legal. Ó, gente, é tudo uma Três. técnica Você aqui. tira um tequinho dessa. Pra Se o pessoal de distribuir casa pra quiser essa, fazer pra ela ficar bem um tamanho. grossa, Aham. né? Aqui é uma massa. Ou bem grande. É 35 centímetros de diâmetro uma pizza normal, né? Uma entendi. tradicional. Mas às vezes a pessoa gosta de uma massa bem grossa, Aham. tudo bem. Aí ela pega, faz dessas 3, faz 2, vai fazer uma massa bem que grossa. delícia. Aí, ó. E olha, eu tô com várias pessoas assim, porque o pessoal tá nos escrevendo no Twitter, no Facebook, e o diretor tá me contando aqui, o pessoal tá dizendo que tá morrendo de vontade de ver a gente jogar a pizza no ar, a massa, como Será é que a gente consegue? faz. Eu quero ver não você vou, fazer. eu não vou colocar minha mão no fogo, eu até posso tentar jogar, mas se cair no chão não é minha culpa. Eu não sou mestre pizzaiolo. Vamos brincar um pouquinho, mas eu então? tô louca pra ver vocês fazerem te isso. ensinar, então. Como é que se faz? Aqui, Ó. qual é a diferença, Moisés? Desse aqui pra esse aqui, ele descansou, ele precisa descansar? Isso, essa daqui eu deixei descansando. Quanto tempo? Essa massa aqui que a gente acabou de fazer, Aham. agora a gente teria que deixar descansando em torno de 40 minutos. Então tá, então abre, faz a bolinha, deixa descansar 40 minutos, que nem Isso. essa aqui já Ou descansou. melhor, para os profissionais de plantão aí, a gente não nem utilizaria o termo descansar, seria fermentar. Tá? Ah, é pro descansar fermento normalmente é 10 começar minutos. a agir. Isso, fermentar 40 minutos. Entendi. Tá? Então 40 minutos, vamos deixar ele fermentar e Isso. agora a gente vai abrir. Agora a gente vai abrir. Então primeiro a gente pega Ele já a massa. tá bem mais macio, né? Põe uma quantidade considerável aqui Uma de farinha. boa quantidade de farinha. E aí